Cancheiro. Apresentação: Nicolas Wagner. Alô, guaibeiros e guaibeiras, está começando a 20ª edição do Cancheiro aqui na Rádio Guaíba, no FM 101.3, no site guaiba.com.br, nos aplicativos de rádio e, é claro, o programa fica à disposição para ouvir a qualquer momento no Spotify, no Deezer e no YouTube. Nesta 20ª edição do Cancheiro, vamos repercutir a polêmica acerca da reforma do Estatuto da Federação Gaúcha de Futebol. Deu muito o que falar nessa semana que passou, nesses últimos dias. Também vamos falar muito sobre a decisão para o São José na Série D do Campeonato Brasileiro. São José pode subir neste final de semana de volta para a Série C. O Cancheiro que conta com a edição do Jefferson Gomes. Lembrando que a coordenação de esportes da Rádio Guaíba é do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção do Claudinei Girotti. Eu queria mandar flores, mas não pude acreditar. Ela me deu suas costas e com outro passou a namorar. Sempre fui romântico, daqueles de namoro no sofá. Levar a menina no cinema, de mãos dadas já prevendo o altar. Ela me largou só porque eu era meio devagar. Tento disfarçar, mas não encontro motivos pra mudar. Gosto do seu jeito neurótico e das roupas que ela gosta de usar. Eu passo o dia inteiro estudando e de noite ela sai pra trabalhar. Comprei um vinil do James Taylor e loquei o Lago Azul. O clima já estava preparado, mas como sempre ela não apareceu. Ela me largou só porque eu era meio devagar. Tento disfarçar, mas não encontro motivo pra mudar. Ela me largou só porque eu era meio devagar. Tento disfarçar, mas não encontro motivo pra mudar. Só porque eu era meio devagar. Tento disfarçar, mas não encontro motivo pra mudar. Ela me largou só porque eu era meio devagar. Tento disfarçar, mas não encontro motivo pra mudar. Bom, a gente começa essa 20ª edição do Cancheiro falando sobre a polêmica reforma estatutária da Federação Gaúcha de Futebol. A Assembleia foi marcada para o próximo dia 25 de agosto e entre os 137 artigos desse novo estatuto,
alguns pontos geraram críticas e grande repercussão. Quem trouxe à tona alguns desses artigos criticando foi o José Olavo Bisol, que é vice-presidente licenciado da Federação Gaúcha de Futebol, anunciou o seu licenciamento no início de junho. E o Bisol criticou principalmente 3 pontos dessa proposta de reforma estatutária. O fim do limite de mandatos, segundo o Bisol, essa proposta abre caminho para perpetuação no poder, permitindo reeleições indefinidas. A justiça longe dos clubes, com a criação de uma cláusula de arbitragem obrigatória no Rio de Janeiro, o que retiraria, na visão do Bisol, dos clubes gaúchos o acesso ao judiciário local para contestar decisões da entidade, e eleição sem independência. Segundo o Bisol, a nova comissão eleitoral, embora chamada de apartada, continuaria sendo nomeada pelo próprio presidente em exercício. Lembrando que o atual presidente Luciano Oxman, ele está no seu 2º mandato, então pelo estatuto atual ele não poderia concorrer no ano que vem, quando teremos eleição na FGF. Se essa reforma estatutária for aprovada, se ela for adiante, aí o presidente Luciano Oxman poderia se candidatar, porque não haveria limite de mandatos. E diante de toda essa repercussão, Francisco Noveleto, ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que esteve na presidência da entidade por 16 anos e tinha justamente o Luciano Oxman como um dos seus vices, o Noveleto anunciou nessa semana que pretende se candidatar para voltar à presidência da Federação Gaúcha de Futebol na eleição no ano que vem. Fez várias críticas ao trabalho do presidente Luciano Oxman, o Noveleto, como a redução da cota de televisão para as equipes que disputam o Campeonato Gaúcho, a crise técnica do futebol gaúcho, especialmente da dupla Grenal, que briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, entre outros pontos, incluindo a própria reforma estatutária, foi criticada pelo Noveleto. E na quinta-feira, o presidente Luciano Oxman concedeu entrevista exclusiva aqui pra gente no Guaíba Esportes, em que começou explicando essa reforma estatutária e justificando principalmente o ponto mais polêmico, que é essa possibilidade de reeleição infinita sem limite de mandatos. Bem, com relação a isso, é lógico que se tomou uma proporção maior do que eu imaginava que deveria ter, até mesmo porque a reforma ela não diz respeito exclusivamente a esse ponto, ela é uma reforma mais ampla. Mas eu preciso, para que isso não é uma questão de justificativa, porque ela não é algo que foi feito de maneira planejada, de maneira arquitetada ou de maneira para que eu diretamente tivesse qualquer tipo de benefício, até mesmo porque o processo eleitoral ele não iniciou. Os clubes continuam detendo e sempre deterão o direito de eleger, de inscrever chapa conforme eles tiverem do seu interesse, mas é preciso resgatar algo que monta o ano de 2015 para que a gente possa entender essa proposição dentre várias, o porquê que isso aconteceu. A federação, historicamente, aqui não se diz eu não sou adepto do que sempre foi assim, então tem que ser, não é isso, mas vocês todos sabem de que a Federação Gaúcha, assim como muitas entidades, mas especificamente a Federação Gaúcha, nunca teve uma limitação de mandatos prevista em seu estatuto.
E se não fosse a necessidade de se aderir a um plano de refinanciamento de dívida fiscal histórica, né, dentro da federação no ano de 2015, um plano dentro de um programa proposto pelo governo federal que era um plano financeiro muito vantajoso para as federações, para os clubes, que chamava Profut, onde a federação tinha uma dívida fiscal de anos anteriores, inclusive a gestão que firmou esse plano de adesão. A federação tinha uma dívida de aproximadamente 25 milhões de reais e se aderiu a esse plano, que tinha como contrapartida a necessidade de se colocar dentro do estatuto da entidade, e muitos clubes também tiveram que fazer alterações estatutárias nesse sentido, que aderiram ao programa. Foi feita uma alteração estatutária dentro da federação para prever uma única possibilidade de reeleição. Então, ainda que houvesse, depois de 2015, uma discussão sobre limitação, houve, e da qual eu participei também, uma nova eleição, e nós fizemos um 4º mandato naquela oportunidade. De 2015 para cá se pagou bastante valor dessa dívida, e até então nenhuma proposição, nenhum plano novo de refinanciamento proposto pelo governo era vantajoso para a federação, para que a federação saísse do Profut e viabilizasse uma sugestão ou uma alteração estatutária para voltar aquilo lá de 2015, e que se mudou exclusivamente decorrente de uma obrigação legal. Se não houvesse aquilo lá em 2015, o estatuto seria o mesmo até então. E nós já vínhamos estudando, junto com um escritório de advocacia, uma alteração, uma reforma estatutária. O estatuto da federação é antigo, foi feito um Frankenstein dele aí nos últimos anos, né, desde a inserção de novas determinações legais, adequação legal, Lei Geral do Esporte, Profut, Estatuto do Torcedor, enfim, e já era algo que estava no nosso radar de fazer uma alteração e uma reforma ampla nesse sentido. Aconteceria de qualquer forma nesse ano. Em janeiro nós conseguimos, junto com um estudo, junto com uma análise também de tributaristas, enfim, houve um plano de refis do governo federal, aonde a federação se enquadrou dentro dos limites máximos de desconto naquilo que era multa, juros, enfim, e o débito que era da monta de 14 milhões, ele baixou para 6 milhões, e então se voltou e se inseriu um status quo do que era até 2015, sem que isso seja um plano de perpetuação, porque precisa, para registrar a chapa, precisa do mesmo número de subscrições dos clubes, precisa obter o número de votos necessários, o peso dos votos, quem vota, tudo é igual, e só se voltou a essa situação, sendo certo de que os clubes continuam tendo, como sempre tiveram, o poder de eleger o presidente conforme aquilo que for melhor para eles no seu entendimento.
Presidente, ainda dentro desta questão, né, a gente acompanhou algumas manifestações do seu vice-presidente José Olavo Bisol, né, e mais ontem ele teve mais uma dessas manifestações públicas por meio das suas redes sociais, em que ele ressalta que encaminhou ao senhor uma manifestação formal, né, a respeito dessa proposta da reforma estatutária prevista para apreciação no próximo dia 25. Como é que o senhor recebeu essa questão? Ele coloca ali que ele defende 3 pontos: mais diálogo com os filiados, debate técnico e transparente e a construção coletiva do novo estatuto. Como é que o senhor recebeu isso, presidente? Olha, primeiro é preciso dizer que antes mesmo de eu ter visto nas redes sociais, né, essa situação, eu já tinha recebido o e-mail do vice-presidente licenciado. Não respondi o e-mail e mandei para ele uma mensagem de WhatsApp antes de qualquer coisa. Até fiz uma certa brincadeira, tá, com ele, dizendo que ele podia e deveria tomar um café na federação para tratar desses assuntos quando ele quisesse, e eu estava aguardando um retorno dele, estava à disposição, né? Eu vou, diante dessas situações, eu vou responder formalmente o claro, e-mail, da mesma forma como eu estou dizendo e que coloquei no WhatsApp para ele, dessa maneira. O que eu posso te dizer é que, assim, que eu fico feliz, né, de o Bisol estar disposto a esse diálogo, porque eu acho que eu pelo menos o conheci quando o presidente Barcelos me apresentou a ele antes da eleição de 2023, né, e pouco tempo, até eu acho que pelo fato dele morar em Osório, enfim, depois acabou assumindo pouco tempo depois a vice-presidência de futebol do Internacional, né? Ele muito pouco esteve na federação nesse período, e que bom que ele tem boas ideias para tratar do futebol, do futebol gaúcho, né? Porque, como disse, até esse ano, quando retornou terminou o mandato dele de vice-presidente de futebol do Internacional, ele me manda uma mensagem dizendo que ele me mandaria a carta de retorno, mas que gostaria de ficar um pouco afastado, até que me parece que pode ter tido um desgaste dele, público, enfim, né? Porque infelizmente o Internacional não teve os resultados que a gente esperava. E pede para ficar um pouco fora. Depois eu vi na federação mais umas 3 vezes, 3 ou 4, 2 ou 3 dessas para receber dirigentes do futebol do Inter que foram lá para uma reunião com o Voaden, né? E depois eu recebi o documento dele falando sobre a licença, né? Então, que bom que ele tem boas ideias. Eu tô aberto a ouvi-lo, né? Pra gente poder discutir sempre. Eu posso te afirmar uma coisa, tá? E com respeito a todos que por lá passaram, né? Eu sofro algumas críticas de clubes, inclusive, né? No sentido de que eu sou uma pessoa extremamente democrático até demais. Eu levo as coisas para discutir muito, né? Então não vai ser nesse assunto, nesse quesito, que o diálogo com os clubes vai ser diferente. Hoje mesmo recebi alguns que pediram uma conversa lá na federação, foram lá de maneira muito transparente, de maneira muito, que eu acho que também não me lembro de ter visto em outras oportunidades, mas desde a publicação do edital de convocação da Assembleia, a minuta do Estatuto, ela está disposta publicamente no site da Federação.
Tem um quadro comparativo de artigo por artigo que está sendo sugerido uma nova redação, uma supressão ou uma inclusão de forma muito didática, e a par disso a federação está de portas abertas lá para quem tiver o interesse de discutir, de clarear, de sugerir, enfim. Depois a Assembleia ela é soberana para tomar a sua decisão. E o Bisol, o presidente, ele criticou, além do fim do limite de mandato que a gente abordou antes, outros 2 artigos dessa proposta de reforma do Estatuto, que, segundo o Bisol, é a justiça longe dos clubes, com a criação de uma cláusula de arbitragem obrigatória no Rio de Janeiro, que retiraria dos clubes gaúchos o acesso ao judiciário local para contestar decisões da entidade, e eleição sem independência, que a nova comissão eleitoral, embora chamada de apartada, continua sendo nomeada pelo próprio presidente em exercício. De fato é isso, presidente? Não. Já afirmo categoricamente que não, tá? Por qual tu queres começar? Acho que vou começar pela mais vamos dizer, simples. Me surpreende um pouco essa questão do que diz respeito da comissão apartada, né? O Bisol ele já foi eleito junto comigo através de um processo eleitoral comandado por uma comissão independente e apartada, que foi nomeada pela CBF, né? O presidente tem a prerrogativa de solicitar alguma entidade, ou se ele se sentir à vontade de ele mesmo nomear, mas isso não condiz com aquilo que é o interesse que foi criado pela lei. Justamente é uma determinação legal também que se criou no que diz respeito à criação, à inserção do processo eleitoral comandado por uma comissão apartada. Para vocês terem uma ideia, em 2019, na minha eleição, eu, por iniciativa própria, nomeei uma comissão lá, através do presidente Noveleto, porque até então os processos eleitorais eles eram comandados pelo presidente, né? E eu, na figura de vice-presidente e pelo conhecimento da minha formação, os processos eleitorais na federação eu montava, e aí eu não me senti à vontade para que dentro de uma eleição onde eu era o cabeça, eu estaria fazendo os documentos. O TJD do Rio Grande do Sul, através dos seus auditores lá, analisaram a documentação, conduziram o processo. Em 2023, agora na nossa eleição, foi encaminhado um ofício para a CBF, para que a CBF nomeasse os representantes e montasse essa comissão. Se eu não estou enganado, todos vieram de fora do Rio Grande do Sul, os membros. Eu não tinha acesso a nenhum, e o mesmo vai continuar dessa maneira, né? Então não se tem a ingerência na montagem dessa comissão, porque senão não teria sentido, e não é o objetivo do legislador, e não era o objetivo do legislador fazer a inserção desse processo. Então não condiz respeito com a independência, né? No que diz respeito, no que tange ao acesso à justiça, é comum nas entidades se ter, para discussão de contratos, se ter em discussões a respeito de outros temas, a nomeação e a designação do foro através da mediação e arbitragem. Isso não é a própria lei, e a própria legislação ela permite isso, até por ser algo que ele é mais célere do que o processo judicial. O fato de a CBMA ser sediada no Rio de Janeiro não impede de forma alguma o acesso dos clubes à discussão a respeito exclusivamente
de questões estatutárias. Isso é importante que se coloque, né? É questão de discussão estatutária. O processo ele é totalmente eletrônico. Ele é tão eletrônico quanto o judiciário. A gente sabe que o judiciário muitas vezes ele é mais moroso, né? Então não tem nenhum impedimento e não se busca jamais ter impedimento ou retirar de quem quer que seja a possibilidade de discussão acerca de qualquer tema. Agora, eu vi também em algumas publicações, enfim, eu tenho procurado até não ver muito dessas coisas, mas enfim, algo onde diz que brigas no futebol gaúcho agora são discutidas no Rio de Janeiro, né? Querendo até levar para o lado de que a gente aqui a gente sempre foi orgulhoso das nossas coisas aqui e a gente está levando para fora, e não é isso. É algo para buscar também mais celeridade e menos burocracia, sendo certo de que o processo ele é totalmente eletrônico, não há necessidade de ir ao Rio de Janeiro, não há necessidade de nada. E as custas elas são também arbitradas conforme a causa e conforme o CBMA decidir, mas isso é também acerca de outras questões, e são sugestões, né? São análises que elas podem ser votadas, ser discutidas dentro da Assembleia. Importante os esclarecimentos. E presidente, como é que o senhor recebe as manifestações públicas do ex-presidente Francisco Noveleto se colocando como candidato para a eleição do ano que vem na Federação Gaúcha de Futebol e também fazendo algumas críticas ao trabalho do senhor? Então, eu acredito que todo e qualquer cidadão, desportista ou não, mas todo e qualquer cidadão, ele tem o direito de almejar a presidência de uma entidade como a Federação Gaúcha, tendo sido presidente ou não, né? Então eu não poderia criticar de forma alguma o anseio que o presidente, que o meu amigo Noveleto tem de buscar um retorno dele ao seu posto, mas deixando muito claro, e aqui eu já conversei com ele, mandei algumas mensagens a ele, dizendo que eu não ia entrar em enfrentamento, embate com ele público, né? Respeito as manifestações que ele tem, mas eu não vou entrar em discussão pública com ele, porque eu respeito muito. Eu tenho certeza de que no período que nós estivemos à frente juntos na federação, nós mutuamente nos auxiliamos, então não vou entrar em rota de colisão pública com ele, e disse isso a ele de forma muito clara numa mensagem que encaminhei, né? A única coisa que é importante, e isso eu também disse que faria, no sentido de que nunca houve e seria desrespeitoso com os clubes, violaria até mesmo o direito dos clubes escolherem se falar em acordo para que tu fica um período, depois eu volto, depois eu fico mais um período, volta o outro, enfim, né? É claro que se tinha uma situação de que não haveria, né, até então, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, depois de um processo de reeleição, não se sabia o que aconteceria num processo sucessório no ano que vem. É claro que em algum momento, por respeito, inclusive, ao que ele construiu dentro do futebol gaúcho, e a relação de cumplicidade que nós temos, eu conversei e questionei ele se ele tinha o almejo, tinha o desejo de voltar à federação, porque seria, naquele momento, eu não poderia construir
uma candidatura, ser de quem fosse, sem saber dele se ele teria o almejo de voltar, né? Mas isso em nenhum momento, e na oportunidade até me disse que não gostaria, né? E agora, passados aí 2-3 anos, me disse que tem esse desejo, né? O cenário ele é completamente diferente, mas assim, que fique bem claro, eu afirmo, não há acordo, porque eu acho que isso não seria respeitoso com os clubes e vida que segue, né? Como eu falei, eu sempre digo para vocês, eu acho que já disse isso inclusive a ti, né? Que eu assimilo o elogio tanto quanto a crítica, né? Sim. E as pessoas têm total direito de criticar a gestão da federação, como a gestão de quem quer que seja, e a gente precisa ter a serenidade para ouvir, ainda que isso venha de pessoas próximas, né? Mas às vezes a crítica do próximo ela nos faz refletir bastante, mas é tranquilo, o direito de manifestação é de cada um, e não vou ser eu que vou tolir o direito do presidente Noveleto manifestar as suas ideias, até o ponto que me sinta desrespeitado, né? Então vida que segue, né? Da mesma forma como em alguns momentos já me elogiou, né? Tem feito críticas, eu acho que isso faz parte dentro de uma situação que acho que está sendo um pouco precipitada, porque, como falei, não há um processo eleitoral aberto ainda e tem tempo para que isso aconteça. E uma situação, acho que eu ouvi de alguém também, tá? Aproveitando que eu vou me lembrando até para alguns esclarecimentos, porque Sim. Hoje, numa visita que recebi também, fui questionado a respeito disso. O Estatuto da Federação Gaúcha é uma das coisas que eu acho necessário em algum momento se debater, mas eu não sugeri para que não fosse mexido nisso. Ele não prevê uma data específica para início do seu processo eleitoral. Ele diz que a eleição ela deve ocorrer até o último semestre até o primeiro semestre do último ano de mandato, né? Isso dá margem, né, para que alguém que não seja muito justo, muito correto, tome posse num dia e no terceiro dia de gestão ele convoque a eleição para ela ter validade dali a 4 anos. Isso nunca aconteceu na federação, não vai acontecer esse ano. Então, tem clubes perguntando, não, mas vai passar a reforma, a federação vai chamar a eleição 2 dias depois e não vai ter tempo e para isso, para aquilo, e é esse o projeto. Então, eu quero deixar muito claro para os clubes, para vocês da imprensa, de que antes do ano de 2027 não vai haver eleição na federação convocada pela atual gestão, convocada por mim, e nós vamos fazer no ano de 2027 como acontece nas últimas vezes, sempre no primeiro semestre do último ano de mandato. Pois é, presidente, até em cima dessas conversas que o senhor já teve com alguns clubes, como é que foi isso? O que os clubes vieram perguntar para o senhor, né? Vieram conversar com o senhor, o que dá para falar no caso, né? Não, claro, esses mesmos esclarecimentos, né, do que vocês estão trazendo, e eu já conversei com outras emissoras também, né? Peço até desculpa que não conversei com vocês antes, mas também às vezes fica uma coisa sobreposta à outra. Agradeço a compreensão comigo aí. Então, muitos desses esclarecimentos que eu acabei de falar com vocês, claro, né, especificamente sobre a justiça, né, o CBMA, como foi feito agora, a questão da comissão eleitoral independente e apartada, essa situação, não, mas tu vai convocar uma eleição agora porque 8 dias depois da Assembleia, não tem nada disso, não é a toque de caixa.
disciplina, né? E sempre respeitando o processo democrático, sempre respeitando os clubes, especialmente. E assim, para que isso não tome corpo, né? Eu estou afirmando categoricamente, sim, de que o processo eleitoral, ele normalmente ele é chamado, ele é iniciado pela gestão que está à frente da entidade, e essa gestão não vai chamar o processo eleitoral antes do ano de 2027. Presidente, até para esclarecer como é que funciona essa assembleia agora do dia 25, quantos clubes precisam aprovar para ser levado adiante aí a reforma do estatuto, e no caso de possíveis alterações, como é que funciona esse processo? A Assembleia dos Clubes ela é soberana para tomar a decisão que a maioria dos presentes tomarem. Isso é outro ponto que a gente tomou a cautela de fazer. Normalmente o edital ele é publicado dizendo a ordem do dia e o que é feito. Nós, inclusive, no edital, foi um edital mais extenso, onde consta transcrição, inclusive, dos artigos do Estatuto referentes ao processo, à formatação e o andamento da Assembleia dentro desse tema. A Assembleia ela é composta pelos clubes filiados e devidamente licenciados e aptos a participar do processo, né, participar da Assembleia. Isso vale também para a Assembleia de Prestação de Contas, enfim, vale para tudo. A primeira chamada é com a maioria dos clubes convocados para ela ser instaurada. Em segunda chamada com qualquer quórum, e para aprovação das decisões é por maioria de 2/3 dos presentes. Isso está previsto no estatuto vigente. E os clubes podem debater, podem sugerir, até vou relembrar algo aqui que eu não sei se isso em algum momento foi falado publicamente, mas em 2018 houve um questionamento, eu acho que até que veio o início desse questionamento foi por um vice-presidente do Grêmio, no sentido a que quem fosse conselheiro deliberativo de algum clube não poderia ser presidente ou membro eleito da federação, e em razão disso nós propusemos, a federação convocou por intermédio dessa solicitação e propôs uma alteração estatutária no sentido de inserir ou de esclarecer, porque o estatuto não era muito claro, de fazer constar no seu estatuto essa situação de que o conselheiro, o membro do Conselho Deliberativo não pudesse, exceto o que fosse conselheiro nato, né, pudesse ser dirigente da federação. A redação final desse artigo foi proposta pelo presidente Romildo durante a Assembleia. Nós levamos uma sugestão, a justificativa da sugestão, e o presidente Romildo estava presente na Assembleia, e ele fez uma sugestão e que ela foi acolhida e inserida no artigo, que, se eu não me engano, ela dizia a respeito especificamente sobre o pedido de licença, que não era no momento da posse ou da eleição, pós-eleição, se fosse eleito, mas que sim, que ele deveria acontecer desde a pré-candidatura, ou desde era um dos documentos que tinha que acompanhar o registro da chapa daquele conselheiro eventual de qualquer clube que fosse aqui do Rio Grande do Sul, o pedido de licença. E essa redação ela está vigente até hoje, foi proposta pelo presidente Romildo dentro da Assembleia. Dou esse exemplo para
é um exemplo prático para trazer para vocês de que a Assembleia é soberana para discutir e para aprovar aquilo que a maioria dos seus membros decidir. Deixamos pra depois uma conversa amiga que fosse para o bem, que fosse uma saída. Deixamos pra depois a troca de carinho. Deixamos que a rotina fosse nosso caminho. Deixamos pra depois a busca de abrigo. Deixamos de nos ver fazendo algum sentido. Amanhã ou depois, tanto faz. Se depois for nunca mais, nunca mais. Deixamos de sentir o que a gente sentia e que trazia cor ao nosso dia a dia. Deixamos de dizer o que a gente dizia. Deixamos de levar em conta a alegria. Deixamos escapar por entre nossos dedos a chance de manter unidas nossas vidas. Amanhã ou depois, tanto faz. Se depois for nunca mais, nunca mais. Amanhã ou depois, tanto faz. Se depois for nunca mais, nunca mais. Muito bem, depois de ouvirmos o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, sobre essa polêmica proposta de reforma estatutária da FGF, vamos falar do São José, porque neste domingo o Zeca pode subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, São José está nas quartas de final da Série D, empatou o jogo de ida em 1-1 com o Gama no último final de semana aqui em Porto Alegre, no Passo da Areia. O São José, que saiu atrás, foi buscar o empate nos acréscimos do segundo tempo com o gol do Andrei. O jogo da volta acontece neste domingo, 4 horas da tarde, no Bezerrão, em Brasília, Distrito Federal, na capital brasileira. O São José, que para esse jogo da volta vai contar com o retorno do zagueiro e uma das referências do elenco, Thiago Pedra, que cumpriu suspensão no jogo de ida diante do Gama. Vamos ouvir o que falou o técnico Argel Fuchs depois do empate no jogo de ida aqui em Porto Alegre e já projetando a partida de volta lá em Brasília. Jogo muito difícil, principalmente o primeiro tempo, jogo truncado, né? Não teve muita chance de gol.
as duas equipes marcando muito, né? O jogo se desenhou principalmente no meio campo, e aí, né, muita bola perdida, muito passe errado dos dois lados. O adversário chutou 2 bolas no gol no primeiro tempo, né? Bolas relativamente fáceis para o Fábio, né, para fazer a defesa. Nós chutamos 1 bola só no primeiro tempo, é pouco. Então se concentrou muito no primeiro tempo, né, no perde e ganha, né, um jogo muito faltoso, um jogo truncado, como é uma decisão, né, como é um jogo difícil, né, o adversário também, né, se fechou bem no meio campo, tinha uma força muito grande no meio campo, e veio também numa postura, né, para ganhar esse meio campo, e conseguiu, né, mas primeiro tempo bastante equilibrado, e aí nós entendemos que por estar jogando dentro de casa a gente tem que se expor um pouco mais, né, porque o empate não era interessante para a gente. O empate ele tem que ser circunstância do jogo, né? E aí a gente mudou um pouco, né? Colocou o Gomes, né? E colocou o Gabi, e aí a nossa equipe no segundo tempo conseguiu reagir, conseguiu ser um pouco mais dominante no meio campo, conseguiu ganhar a primeira bola, ganhar a segunda, né? Colocar o adversário em dificuldade, né? Criamos 1 ou 2 chances no segundo tempo clara, né, que poderíamos ter feito gol, né, e aí o adversário, no determinado momento ali, os 30 minutos, eu acho, né, do segundo tempo, o adversário faz um belíssimo gol, né, o Williams, lá, o meia, faz um gol indefensável, né, e quando acontece um gol desses, é mérito do adversário, é mérito do jogador adversário, do Williams, que acerta um chute indefensável com o Fábio. Fazia tempo que eu não vi um chute tão forte, e da onde a bola entrou, né? A bola entrou literalmente na gaveta, e ela bate nas duas junções da trave e pica lá dentro. E aí, se já estava bom o jogo pro adversário, aí o adversário faz 1-0, daí ele se retrai, e aí naquele momento, né, a gente tinha que ter coragem de fazer as trocas que podia fazer, né, de mudar o time, de tirar o Kevin, que estava com o cartão amarelo. O Kevin foi amarelado com 10 minutos, né, numa falta normal. Achei que o árbitro foi muito rigoroso naquele cartão dele, no primeiro tempo, com 10 minutos, né, o nosso melhor marcador. E aí a gente tira o Keverton e joga com 2 meia, né, e a gente abre uma linha de 4, um volante, 2 meias e 3 atacantes, né. Daí nós colocamos o Grafite para o lado esquerdo, né, para aproveitar a velocidade dele, o Andrei pelo lado direito para fechar, para aproveitar a velocidade do Andrei, o 1 contra 1 que o Andrei tem, o 1 contra 1 que tem o próprio Grafite, e essa presença de área que tem o Igor, né? Como a gente poderia ter botado o Kaique também. A gente está revezando ali, né? Uma hora joga o Igor, uma hora joga o DG, uma hora joga o Kaique, né? Depende do jogo, depende da formação, depende da estratégia, mas aí o nosso time, principalmente nos minutos finais, cresceu, né? Tivemos bem na parte física, né? Sobramos, né? Conseguimos empurrar o adversário para trás, o adversário teve que correr para trás, o adversário começou a se fechar cada vez mais, né? O adversário faz uma linha de 5, coloca outro zagueiro, né, para defender na bola aérea, aquela coisa toda, né? E aí a gente consegue fazer o gol de empate, né, aos 48 minutos somos premiados pela entrega, pela dedicação. É uma equipe que se recusa a perder, uma equipe que se entrega em todos os momentos. Uma arrancada fulminante do Grafite pelo lado direito, muita velocidade, muita força, aos 48 do segundo tempo. Você dá um pique daqueles e um cruzamento à altura, né? Os zagueiros vão em cima do Igor e aí aparece o Andrei fechando, né? Quase como um segundo centroavante, e acaba empatando o jogo, né? E dá um pouquinho de justiça no que foi a partida, né? No primeiro tempo, né, mais do adversário, no segundo tempo mais o nosso, né? Então acho que o resultado é justo, um empate, para a primeira parte do campeonato. Para a gente não é novidade, a gente já aconteceu isso com o Santa Catarina. Nós saímos atrás aqui, empatamos o jogo e aí fomos decidir a classificação lá, empatamos lá 1-1 e fomos para os pênaltis, né? Então a gente também está acostumado com esse tipo de jogo, né? Lá o adversário vai ter que sair mais, né? Ele vai ter que propor o jogo, né? A torcida deles vai empurrar a equipe deles para cima da gente, aí vai sobrar espaço para a gente contra-atacar,
coisa que hoje, principalmente no primeiro tempo, não teve, né? Porque o adversário estava muito bem posicionado, né? Então nós estamos vivos na competição, né? Já passamos por tudo, sabemos que é um jogo importante e eu tenho certeza que a gente vai trabalhar a semana aí, a partir de segunda-feira, né? Trabalhar novamente, juntar os guerreiros aí, né? E que a gente possa trabalhar, escolher uma melhor estratégia para que a gente possa lá e jogar. E a gente vai lá para jogar, a gente vai lá para competir, nós não vamos lá para se defender, não. Não é dessa forma que a nossa equipe joga. Os nossos melhores jogos comigo aqui sempre foram fora de casa, né? Nossas melhores partidas foram fora de casa. Ganhamos do Blumenau fora de casa, ganhamos da Portuguesa fora de casa, né? Jogamos lá contra o 13, segundo tempo muito bem fora de casa. Jogamos lá contra o Santa Catarina muito bem fora de casa. Então a gente, com o Brasil também fora de casa, a gente jogou bem, né? Porque a nossa equipe, pelas características que os jogadores têm, né? Quando a gente é atacado, a gente consegue jogar nessa transição mais rápido. Então é isso que a gente vai fazer. Não tem nada ganho, não tem nada perdido, né? Estamos vivos e muito vivos na competição, né? O adversário jogou 2 decisões por pênaltis e passou. Nós jogamos 2 decisões por pênaltis e também passamos, né? Então se tiver que passar, né? E a gente espera que seja um grande jogo lá e que vença o melhor. Tá aí o Argel, vamos torcer então para o São José neste domingo, 4 da tarde, no jogo da volta contra o Gama. Se o São José vencer, sobe para a Série C, estará de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Se houver empate, a disputa vai para os pênaltis, e se perder, aí o São José ele terá mais uma oportunidade de subir, porque tem repescagem neste ano na Série D, já que sobem 6 equipes. Então as equipes eliminadas nas quartas de final vão disputar uma repescagem, um playoff. Terá mais uma chance de subir o São José, caso não conquiste o acesso nesse domingo, mas vamos torcer que já garanta o acesso neste final de semana o São José, para aí se juntar a Caxias e Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro. Isso se Caxias e Ipiranga não subirem, porque os 2 gaúchos estão neste momento na zona de classificação para a próxima fase da Série C, para os quadrangulares decisivos. Lembrando que na Série C são 20 equipes e as 8 melhores na fase classificatória, todos contra todos em turno único, se classificam para 2 quadrangulares decisivos, em que os 2 primeiros de cada grupo garantam acesso para a Série B. Na última rodada, o Ipiranga e o Caxias entraram no G8 após conquistarem vitórias importantes. O Ipiranga goleou o Floresta do Ceará por 4-1 no Colosso da Lagoa, 2 gols do Pedro Lucas, 1 gol do Alex Gonçalves e 1 gol do Nicolas Schultz. E o Caxias, lá no Sergipe, venceu o Itabaiana por 2-0, com gols do Breno Santos e do João Lucas. Essas partidas válidas pela 16ª rodada. O Caxias assumiu a 7ª colocação e o Ipiranga a 8ª colocação, ambos com 24 pontos. Seriam, no momento, os gaúchos os 2 últimos classificados para a próxima fase. Neste domingo, o Caxias entra em campo pela 17ª rodada, 4 horas da tarde, contra o Figueirense no Centenário, em Caxias do Sul. E o Ipiranga joga na segunda-feira por essa 17ª rodada. Segunda, às 8 da noite, o Ipiranga enfrenta o Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Antepenúltima rodada da fase classificatória, reta final. Só decisão agora para os gaúchos, também vamos ficar na torcida. E a divisão de acesso, a nossa segunda divisão do futebol gaúcho, tem novo líder. É o Veranópolis, que assumiu a liderança depois da 4ª rodada, que foi realizada no meio de semana. O Veranópolis goleou o Aimoré por 3-0, com gols do Matheus Guimarães 2 vezes e do Caio Wellison. Também na quarta-feira tivemos uma outra goleada da Apafute, 3-0 sobre o Bagé em plena Pedra Moura em Bagé, um resultado que surpreende principalmente pela elasticidade do placar.
Edmilson Júnior, gol contra. Pará e Marcos Paulo marcaram os gols da APAFUT. Também na quarta-feira, Brasil de Pelotas e Gramadense empataram em 1-1 no Bento Freitas em Pelotas. O Garré abriu o placar para o Chavante e o Jajá empatou nos acréscimos do segundo tempo para o Gramadense. O Glória perdeu em casa por 2-1 para o Guarani de Venâncio Aires, de virada. Jarro abriu o placar para o Glória e o Yuri Kevin 2 vezes virou para o Guarani de Venâncio, o segundo gol já nos acréscimos do segundo tempo. Esse resultado que culminou na primeira demissão de treinador na divisão de acesso. O William Campos foi demitido do Glória e o Beto Almeida, executivo de futebol, assume interinamente, ao menos para o jogo deste final de semana. Também na quarta-feira, União Frederiquense e Passo Fundo ficaram no empate em 0-0 em Frederico Westphalen e o Brasil de Farroupilha venceu o Lajadense por 3-1. Marcelinho, Gabinho e Felipe marcaram os gols do Brasil de Farroupilha. Cadinho descontou para o Lajadense lá nas Castanheiras em Farroupilha. Na quinta-feira, o complemento da quarta rodada da divisão de acesso teve mais 2 partidas, com o empate em 0-0 do Esportivo com o Santa Cruz na Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves e a primeira vitória do Gaúcho de Passo Fundo na competição. O time treinado pelo Fabiano Daitz, o Maninho, venceu o Pelotas por 2-0, gols do Lucas Fogaça e do Anderson. Depois dessa quarta rodada, a divisão de acesso tem o Veranópolis, como eu disse, na liderança com 8 pontos, mesma pontuação do Passo Fundo, que é o vice-líder. União Frederiquense em terceiro com 7, mesma pontuação da APAFUT, quarto, e do Pelotas, quinto. Brasil de Pelotas é o sexto com 6 pontos, mesma pontuação do Santa Cruz, que é o sétimo, e do Esportivo, que é o oitavo, fechando aí o G8. Nono colocado é o Brasil de Farroupilha com 5 pontos, mesma pontuação do Guarani de Venâncio Aires, que é o décimo, e do Aimoré, que é o 11º. O Gaúcho de Passo Fundo é o 12º com 4 pontos, mesma pontuação do Gramadense, que é o 13º, e do Bagé, que é o 14º. Na zona de rebaixamento, Glória com apenas 1 ponto e o Lajadense, que ainda não pontuou, 4 derrotas em 4 jogos na divisão de acesso. A quinta rodada é neste final de semana. Neste sábado jogaram Aimoré e Bagé e Glória e APAFUT. Ainda não temos os resultados antes do fechamento dessa edição do Cancheiro. Neste domingo são mais 6 partidas. Às 11 da manhã, Santa Cruz e Gramadense. Às 3 da tarde, Brasil de Pelotas e Brasil de Farroupilha. União Frederiquense e Esportivo. Veranópolis e Pelotas. Às 13h30, Lajadense e Passo Fundo. E às 4, fechando a rodada, Guarani de Venâncio Aires e Gaúcho de Passo Fundo. E assim encerramos a 20ª edição do Cancheiro. Agradeço muito a tua audiência, lembrando que o programa fica à disposição para ouvir a qualquer momento no Spotify, no Deezer e no YouTube. Se tiver alguma crítica, algum elogio, alguma sugestão de pauta, pode fazer pelas redes sociais do Guaíba Esporte, pelo WhatsApp também, 51993887532, 993887532. Não esquece de compartilhar nas redes sociais para os amigos, para os amantes aí do futebol gaúcho ficarem por dentro de tudo que acontece no nosso futebol do interior. Vamos torcer aí para os gaúchos neste final de semana nas divisões nacionais e principalmente para o São José conquistar o acesso para a Série C lá diante do Gama, e ficaremos de olho nos desdobramentos dessa proposta de reforma estatutária da Federação Gaúcha de Futebol, que está dando o que falar. O Cancheiro contou com a minha apresentação, eu sou Nicolas Wagner, edição do Jefferson Gomes, a coordenação de esportes da Rádio Guaíba do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção do Claudinei Girotti. Bom final de semana a todos e até mais! Você ouviu Cancheiro.